Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal Desmistificando Branham. Mas antes de qualquer coisa, como eu sempre peço, que vocês possam curtir o vídeo, ou seja, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, fazer algum comentário e replicar o nosso vídeo para que o nosso vídeo tenha mais alcance e que vidas possam ser libertas. Dito isto, hoje vamos entrevistar nosso irmão Elcio. Irmão Elcio, seja bem-vindo. É um prazer ter o irmão aqui. Seja bem-vindo, irmão Elcio. Irmão Elcio, como o irmão conheceu a mensagem de William Branham? Muito boa noite. Como eu cheguei na mensagem de William Branham? Bom, então quero aqui dizer em poucas palavras como foi que eu conheci a mensagem de William Branham. Meu nome é Elcio, eu sou aqui do sudoeste do Paraná, aqui em Pato Branco, e eu conheci a mensagem de William Branham da seguinte maneira. No meado de 2005 para 2006, eu estava num domingo, escutando uma programação evangélica no meu trabalho. E aí eu escutei um cidadão falando alguma coisa e me chamou a atenção. E fui eu que liguei, né? Eu liguei da onde eu estava, liguei na rádio, né? Só para dar os parabéns pro referido pastor. E porque eu achei plausível as palavras que ele estava falando. E eu liguei para ele só para dar uns parabéns para ele, porque eu achei importante a palavra que ele estava falando. E ele perguntou onde que eu estava e tal. Eu informei tranquilamente. E dali uns 5 a 10 minutos ele chegou aonde eu estava. E conversamos bastante, ele se apresentou, ele disse que era o pastor que estava falando lá na emissora. Mas assim, para deixar bem claro, eu quero já, para não esquecer, que eu fui que procurei, entendeu? Eu fui que procurei, ninguém me evangelizou, eu fui que procurei, entendeu? Meu primeiro contato com a mensagem foi através do pastor aqui de Pato Branco. Meu primeiro contato com a mensagem. Então foi assim que eu comecei a conhecer a mensagem de William Branham. Isso foi em 2005 para 2006. E aí então fui batizado, né? Como todos vocês sabem, batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para integrar a mensagem. E então aí é o meu ingresso, né? Esse foi o meu ingresso na mensagem. Qual foi o maior impacto que a mensagem trouxe à sua vida, irmão Elcio? Para dizer que eu tive qual foi o meu maior impacto dentro da mensagem, ou que a mensagem trouxe para mim, eu não tenho muito a dizer sobre isso, porque a Bíblia em si eu conhecia muito de Bíblia, certo? Realmente eu conhecia muito de Bíblia.
Aí, o que eu sempre visava, e antes de conhecer a mensagem, antes de conhecer esse suposto pastor, eu me reunia. Eu me reunia com algumas pessoas, com uns rapazes, né? Na minha casa, junto com meu irmão, pelo menos uma vez por semana, para nós ler a palavra. E uma das coisas, um dos assuntos, assim, que na época, quando nós nos reuníamos, um dos assuntos que nós procurava vasculhar era sobre o pecado original, sobre o que é que realmente aconteceu lá no Éden. Então a gente já tinha em si, eu já tinha esse, como posso dizer, essa curiosidade para saber isso, né? Então, encontrando o senhor, então foi que ele me passou começou a me passar as literaturas, né? As literaturas de William Branham, que até então, para mim esse nome William Branham era muito estranho, né? Era até, não sei se é por causa do próprio sistema religioso que é implantado dentro da gente, certo? Porque a gente só vai mudando de fase. Tem alguém que entra, digamos, no sistema religioso e apenas se afunda e fica a vida toda na primeira fase. E tem outros que vão superando e passando de fase em fase, mas o sistema é o mesmo, certo? Eu sou um que passei muitas fases desse sistema, entendeu? Entrei, fui progredindo, arranhando e passei essas fases, porque esse sistema é o mesmo sistema, certo? O sistema é o mesmo, não tem? A mensagem de lembrando é um sistema, só que o que ele faz? Ele dificulta mais. É como você entrar num jogo online. Vai pulando de fase, vai ficando mais difícil, mas é o mesmo sistema. É o mesmo sistema. Então, para ser bem preciso, não tenho muito impacto quanto à mensagem, porque o que eu visava, como eu posso dizer aqui, o que eu visualizava era o tal dos selos, que eu sempre tive curiosidade de saber. Sempre tive curiosidade de saber sobre os selos, aqueles selos de Apocalipse. E antes de eu conhecer a mensagem, eu fiz pergunta para os meus pastores anteriores lá nas denominações por onde eu passei. Eu perguntei para os meus líderes sobre esses selos, quem eram esses mensageiros, quem eram esses homens, para quem foi essas cartas endereçadas, coisa e tal. Eu fazia esse tipo de pergunta, eu sempre fiz esse tipo de pergunta. E é essas perguntas que os pastores, que os líderes não querem que você faça. Entendeu? É estas perguntas que os líderes não querem que você faça. Entendeu? Agora, quando você pula de fase, você muda de fase, as perguntas não acabam. Claro que não. Você vai aprendendo e lá vem as perguntas. A única diferença é que elas não são mais aquelas perguntas simples, vamos dizer assim, que você fez lá atrás,
Na verdade, quando você fez lá atrás, não era tão simples, mas você fez. E isso incomoda, certo? O, o crente, por assim dizer, o cristão, o crente, a pessoa, o indivíduo que pergunta, que, que chega e pergunta isso, e pergunta aquilo, ele incomoda o seu pastor, incomoda o seu líder. Por quê? Porque o seu pastor quer e deseja que você seja uma ovelha obediente, sem questionar. O teu pastor, qualquer pastor, ele deseja que você seja uma ovelha obediente sem questionar. Mas eu pergunto, como? Como não questionar? Aqueles que não questionam, hoje eu vejo, aqueles que não questionam, eles dizem que eles obtêm uma revelação e que estão vivendo debaixo daquela revelação. Porém, quando você olha de fora para dentro, você vai ver que as pessoas que não questionam é aquelas que estão num atoleiro e nunca mais pode sair. Por quê? Porque agora é difícil. Se você ficou tanto tempo e nunca questionou, a prova que você não questionou é que você comeu a primeira comida e aquilo te satisfez. Então, mas nem todo organismo é igual, certo? Nem todo organismo é igual. Todos nós somos seres humanos, mas eu tenho um tipo de organismo, você tem outro organismo, tem uns que têm um organismo mais forte, outro mais fraco. Enfim, agora, se a pessoa está contente com aquela primeira comida que ele comeu, agora vamos falar a comida. A comida que ele comeu e a comida que ele serve é o seguinte: primeiramente, eles roubam a mente das pessoas, né? Tiram a tua mente. Todo pastor rouba a tua mente e coloca no bolso. Agora você não precisa mais de cérebro. Agora você já tem um pastor. Você não precisa mais de pensar. Você fica cabeça oca. Só a cacholinha aqui, só. Não tem nada de cérebro. Porque você já tem um pastor, você já tem uma igreja. Tudo que você precisar, o pastor te dá. É assim que eles ensinam. Mas, aí tem aqueles aqueles problemáticos, como eu, como você, que saiu, certo? Os problemáticos é aqueles que fazem pergunta. É aqueles que fazem pergunta. Então, para dizer que algo me impactou mesmo na mensagem, não muita coisa. Porque eu conhecia muito de Bíblia e não era muito diferente para mim. Só quando eu fui saber os selos, né, como que era, então você lê, e naquilo chega num ponto que ele é totalmente, assim, sem graça, na verdade, né? Então não tenho muito a dizer de algo que me impactou na mensagem. Como o irmão descobriu que William Branham é um falso profeta? Como foi que o irmão fez essa descoberta? Quando foi que eu descobri que William Branham
foi um falso profeta? Essa é uma pergunta bem polêmica. Essa é uma pergunta bem polêmica. Bom, eu sei que quando se fala esse tipo de diálogo, esse tipo de questão, quando a gente coloca em pauta esse tipo de questão, volta novamente às fábulas. Volta novamente tudo aquilo. Veja só, volta novamente tudo aquilo que a gente enfrentou lá atrás, quando a gente defendia uma denominação, certo? Quando a gente defendia uma denominação, dizendo que a nossa denominação era certa, dizendo que a nossa denominação era a correta e que todas as outras, entendeu? Mas a questão, quando foi que eu descobri que William Branham é um falso profeta? Bom, primeiramente, o sistema, porque o sistema branhamista, ele foi um sistema mais altivo, mais técnico, certo? Com mais sabedoria do que as outras. Mas a falha deles é o seguinte: onde é que o sistema falha? E aonde é que aparece a ruína do sistema? É quando eles aplicam um homem, né, um profeta, a mensagem de um profeta como sendo o absoluto para a tua caminhada espiritual com Deus. Então, esse é o certo? Esse é a ruína. Essa é a ruína de todo sistema que tira, por assim dizer, tira a Bíblia, né? Por quê? Porque tem que ter a Bíblia como fundamento. Todo cristão, cristianismo, todo mundo tem a Bíblia como fundamento. Agora, quando ele tira a Bíblia, certo? E coloca e troca a Bíblia pela mensagem de um profeta, aí é a ruína desse sistema. E o branhamismo é um sistema que trocou, tirou a Bíblia, certo? Tirou a Bíblia e impôs as mensagens de William Branham como fundamento primordial, como absoluto. Vocês verem aí na internet, vocês verem aí os próprios pastores dizendo que se o William Branham errou, então a Bíblia também errou. E que sem as mensagens de William Branham, a Bíblia não tem valor. Os próprios pastores chegam a dizer isso. É aonde eles dão um tiro no pé. É aonde eles cavam a sua própria cova. Então, lá na Bíblia está cheio de provas dizendo que se um profeta, se um homem, se um sujeito se intitular profeta e as suas profecias não se cumprirem, veja bem, se ele profetizar e as suas profecias não se cumprirem, então não tenha medo desse profeta. Quando suas profecias não se cumprirem. Isso aqui, olha, é atirar no alvo, é na mosca.
Isso é na mosca. Então não precisa fazer rodeio. Todos têm direito de profetizar? Profetize o quanto quiser. Mas a tua profecia vai passar por uma prova. Vai ter um crivo. E as profecias de William Branham, certo? Entraram no crivo da palavra e não passaram. Lá na Bíblia também diz assim, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Certo? Então, as profecias de William Branham não passaram no crivo da palavra. Mas os pastores fazem de tudo. Eles interpretam hoje. Os pastores interpretam a mensagem de William Branham. Veja só. William Branham interpretou a Bíblia ao seu bel prazer, para formar o seu mundo, para formar o seu império, para ganhar um nome. Os branhamistas interpretam a mensagem de William Branham hoje. Cada um tem sua interpretação pessoal. Cada um pastor interpreta a mensagem de William Branham ao seu bel prazer, conforme a sua vontade, certo? Trazendo a brasa para o seu assado. Então, como eu soube que William Branham foi um falso profeta? Primeiro para a gente saber, a gente precisa levar uma sacudida. A gente precisa levar uma sacudida. Talvez não seja assim com todos. Mas quando é assim, ó, enquanto está tudo bem com você no sistema, você nunca vai ter assim, ó, esse impacto, certo? Quando estiver tudo bem com você, aquilo é uma verdade. Enquanto está tudo bem, nenhuma contrariedade, ó, você está de bem com o pastor, você está de bem com os irmãos, você tem cargo na igreja, ó, tá tudo filé. Mas quando você começa a fazer perguntas, aí é o começo de que alguma coisa está para se desdobrar. E eu tive por algum tempo numa como eu posso dizer assim, quieto, né? Estive quieto, sossegado, mas ao andar da carruagem, certo? No andar da carruagem, algumas coisas começaram a acontecer. E eu não pude deixar de observar. Enquanto para muitos, não sei se eles fazem vista grossa, ou não sei se na realidade eles não verem, mas eu nunca pude deixar de ver. Aí quando eu trago, né, reúno, eu nunca fui um rebelde, não. Quando eu reúno com o pastor, com diáconos, e eu apresento a situação que eu, no meu ver, não estava de acordo. Aquilo ali não
não era o correto. Por quê? Porque eu já havia visto essa situação lá atrás nas denominações onde eu passei. Eu já vi lá atrás. Em se tratando da mensagem que é dito que não somos uma denominação, então eu começo a ver novamente aqueles velhos frutos lá atrás estavam aqui novamente. Mas espera aí, se aqueles frutos que eu vi lá atrás eram condenados agora, são condenados agora pelo branhamismo, por que que esses frutos, esses mesmos frutos que foi condenado pelo branhamismo, por que que está aparecendo agora no meio? Então, quando eu trouxe isso para um questionamento, para uma explicação, aí o pastor pede 3 testemunhas, pede isso, aquilo e aquele outro, mas dentro da mensagem de William Branham. Ele te cerca de todos os lados. E aquilo que eu disse no início aqui do vídeo. Você faz pergunta, você incomoda. Você faz pergunta, você incomoda. Então, para mim poder ver que William Branham foi um falso profeta, eu tive que sair do sistema. Então comigo foi diferente. Eu tive que sair do sistema por alguma coisa que aconteceu lá. Claro que é o próprio sistema que produz isso. Mas eu já havia alguma interrogação dentro do meu coração. Mas quando eu vi, certo? Quando eu vi os testemunhos, os depoimentos, aí você vai para a internet consultar. Quando você vê os depoimentos das pessoas, trazendo documentos, né? Recortes de jornal da época e coisa e tal. Então aí você chega ao clímax. Por exemplo, quando eu fiquei sabendo, o que eu fiquei mais chateado, quando eu fiquei sabendo que os selos foi um plágio, que William Branham plagiou os selos. E isso não foi obra de Deus diretamente para ele, naquele quartinho, como ele fala. Entendeu? Foi plágio, ele plagiou. E um plágio é um crime. Aí você começa a descobrir, você vai aqui, vai lá, porque você tem direito. Você tem direito de descobrir as coisas, claro. Aí você começa a descobrir. Não é aquela questão que os pastores dizem assim, ó. Se você quiser ver defeito, o diabo vai te mostrar todos os defeitos que você quiser ver. Não, mas não é o diabo que mostra, não. Não é o diabo que mostra. Então todo erro que existe em todo lugar, tem um erro aqui, tem outro erro ali, se você vê o erro, é o diabo que mostrou? Não é assim que as coisas funcionam. Então, quando eu soube que os selos foram plagiados por William Branham, isso aí me derrubou as armas. Por quê? Porque eram os selos que, vamos dizer assim, que fecharia tudo para mim. Não, eu tenho os selos. Eu até uma vez tive como que eu posso dizer,
uma pequena discussão assim de palavra, né? Uma argumentação com uma certa pessoa. Aí eu usei o quê? Usei as armas que eu aprendi no branamismo. Eu disse, nós que estamos aqui, olha, eu disse isso. Nós que temos os selos abertos, nós que temos um profeta, que na verdade você não tem, você tem um defunto, certo? Porque se tu for, aí que tá, se tu for pela palavra mesmo, pela palavra da Bíblia, se você quiser dar crédito, se alguém quiser dar crédito à palavra da Bíblia, certo? O profeta que guia o povo é um profeta vivo, certo? É um profeta vivo. Porque se não fosse assim, né? Olha, olhando para o Antigo Testamento, claro, o Antigo Testamento é um profeta vivo. Então, aí eu disse, nós temos os selos abertos. Nós sabemos quem foi os cavaleiros, nós temos isso, nós temos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos das trombetas, nós sabemos de tanta coisa, e vocês vão querer vir para cima de nós temos um profeta. Então, de alguma maneira eu me engrandeci, né? Me engrandeci. Mas aonde que foi parar isso aí? Aonde que foi parar isso aí? Então, quando eu soube que William Branham foi um falso profeta, foi aí nos selos. A primeira decepção foi aí. Então foi aí que eu vi que realmente ele foi um falso profeta. Após deixar a mensagem, irmão, caso você teve algum problema com pessoas relacionadas à sua saída, ou seja, as pessoas começaram a te criticar porque agora você deixou a mensagem, começou a expor a mensagem, a outra máscara, a verdade da mensagem, irmão Elson. Após a minha saída da mensagem, você saiu, você é o... Como que eu posso dizer? Você saiu fora, você é o lobo. Essa é a verdade. Ninguém mais te olha. Se te olha, quando te vê, vira a cara. E ainda mais se tu denunciar, como eu denuncio, né? O sistema, a prática do sistema, as más práticas, eu denuncio. Ainda mais quando você denuncia isso, você passa a ser o quê? Um herege. Então, depois que eu saí do sistema, minha família ainda permaneceu por algum tempo, parte da minha família permaneceu por algum tempo, depois saíram também, e só tem um membro da minha família lá no sistema. E então, quando eu saí, rompi de vez, eu tive problema. Depois disso eu tive problema, né? Eu tive problema com o pastor. O pastor esteve no trabalho da minha filha. Esteve no trabalho da minha filha por algumas vezes, e isso veio atrapalhar, certo? Veio atrapalhar o trabalho da minha filha lá, trabalho secular dela. E eu entrei em contato com ele quando ele foi pela primeira vez. Ele foi, depois foi mais alguns irmãos, e depois, enfim, daí descobriram onde a minha filha estava trabalhando e iam lá para conversar com ela. E eu disse, isso não vai dar certo. Ela vai acabar sendo demitida lá do trabalho por essa questão. E eu entrei em contato com... Eu disse, no início eu até falei, falei assim, ó, educadamente, não faça isso. Nós já saímos de lá.
Nós já saímos de lá. Por que é que o Senhor está indo atrás? Não, nós não precisamos mais do seu tabernáculo e nem da mensagem de William Branham. Nós já saímos de lá. Então agora o Senhor deve aceitar isso. Deve aceitar isso. Ele continuou indo lá. E aquilo que eu não queria que acontecesse por essa razão, acabou acontecendo. Minha filha foi demitida do emprego por ocasião de que o pastor ia lá falar com ela e outras pessoas. E eu entrei em contato com o pastor até que ele me bloqueou. E aí eu não fui amistoso não nas minhas conversas. Eu não fui amistoso não. Porque quando o camarada nos traz prejuízo, você tem que responder à altura. Você não pode deixar ninguém pisar em cima de você. Então, quando o camarada me traz prejuízo, eu me desliguei, parte da minha família se desligou, nós não devemos nada para ele. Nós não devemos nada para o sistema. Por que é que ele tem que correr atrás? Como sendo dono? Como sendo proprietário? Não. Aí eu falei com ele num tom nada amistoso. Aí ele me bloqueou. Então, essa decepção eu tive depois que eu saí da mensagem. Esse problema eu tive com o pastor. E muitos prejuízos o pastor me deu. Muitos prejuízos mesmo. Eu até hoje desafio ele. Eu até hoje chamo ele para uma conversa, mas ele não aparece. Ele não vai aparecer, não. Para você, qual foi a pior mentira que o irmão acha que o William Branham contou? Que o irmão, na verdade, não acha, que o irmão acredita que o William Branham contou. Dessas tantas e tantas que o irmão descobriu. Qual foi a pior de todas as mentiras? Ou, como eu posso dizer, mentira de William Branham? Mentira por mentira. Se você contar uma mentira pequena ou contar uma mentira grande, faz o mesmo sentido. É o mesmo sentido. Mas, se você tentar escolher qual foi a maior mentira de William Branham? Bom, veja só. Ele sabendo que os selos, ele leu nos livros do teólogo batista, o Dr. Clarence Clark, e ele sabendo que ele leu e subiu no púlpito e pregou dizendo que havia recebido por uma revelação direta de Deus, será que ele não sabia que isso era mentira? Qual o problema que havia com William Branham? E muitas mentiras. A mentira, outra mentira é sobre a nuvem. É sobre ele estar debaixo daquela nuvem naquele dia. A própria mensagem dele desmente isso. A própria mensagem de William Branham desmente isso. Contraria. Desmente que ele não estava naquele local naquele dia. Então isso é uma mentira, porque ele disse que estava lá. E o que me surpreendeu também é os 16 homens que foram mortos, segundo William Branham, morreram num acidente de trabalho na construção daquela ponte em Jeffersonville. Isso é uma mentira muito cabeluda, certo? E outras. Como tem sido superar os desafios após deixar a mensagem de William Branham?
Como tem sido esses desafios, irmão Elcio? Como tem sido para mim superar os desafios depois que eu saí da mensagem? Tranquilamente, certo? Para mim superar o desafio está ótimo, certo? Não tem desafio que eu não consiga superar, entendeu? Porque eu penso que você não nasceu lá dentro. Para mim é assim, eu não nasci lá dentro. Eu não dependo daquilo lá. Eu não dependo daquilo. Como os que estão lá não dependem. Só que a única diferença é que eu sei. É que eu sei que eu não dependo. Agora, aqueles que estão lá dentro, eles não conseguem, porque a mente deles está bloqueada. Eles não sabem que eles não dependem daquilo. A única diferença é que eles não sabem. Você entendeu? O único que depende do sistema é o pastor. Ele depende do sistema porque o sistema é que deu muito dinheiro. O sistema deu muito dinheiro para o pastor e dá muito dinheiro para os pastores. Por isso eles não abrem mão disso. Então, para mim, tranquilamente, supero qualquer desafio concernente à mensagem, estou aqui aberto, certo? Estou disposto a conversar com quem quer que seja. Com quem quer que seja, tranquilamente. Não vejo obstáculo nenhum que eu não possa superar, que eu não possa ultrapassar, concernente à mensagem de William Branham. E o que é que eu digo? O que é que eu digo para as pessoas que estão saindo? Eu digo o seguinte: não tenha medo. Não tenha medo. Não tem mais circunstância. Você não nasceu lá. Você não precisa daquilo lá. Certo? É como, bem rapidinho para terminar o vídeo, é como você entrar na escola. Quando você entrou na escola, quando eu entrei na escola, eu entrei na chamada cartilha, certo? Depois você ia para o primeiro ano, depois para o segundo. É como você passar de fase, passar de ano, ser aprovado. Isso apenas desbloqueia. Isso apenas desbloqueia. Porque você não veio aqui para ser escravo. Não. Você não veio para ser uma mente tapada, fechada. Então, para os que estão saindo, eu digo o seguinte: que existe uma vida melhor do que essa aí. Existe uma vida melhor do que essa aí dentro do sistema. Para finalizar, eu digo: que qualidade de vida fora do sistema religioso. Que qualidade de vida fora do sistema religioso. Muito obrigado. Que esse vídeo possa servir de uma ajuda, de um encorajamento para aqueles que estão presos aí dentro e ainda não têm a coragem. Você tem que ser uma pessoa de atitude. Você tem que ser uma pessoa de coragem. E eu também tenho um canal no YouTube e tem muitas coisas que eu falo lá. Se você quiser acompanhar, é só chegar lá e me acompanhar no YouTube. Quero agradecer mais uma vez ao irmão Elcio por nos dar esse depoimento. Quero agradecer primeiramente, antes de tudo, a Deus, a Elcio que nos concedeu essa entrevista. E quero agradecer também à editora
né, a Ana. Deus abençoe também a Ana. Deus abençoe pelo bom não, excelente trabalho. Deus abençoe a todos que chegaram até aqui. Deus vos abençoe.